Oi turma, tudo bom? Nós estamos começando agora a aula de genética da dependência química. É muito interessante esse tema porque nos remete a uma questão antiga na ciência que se chamava em inglês nature versus nurture, ou seja, aquilo com que se nasce e a influência do ambiente sobre aquilo com que se nasce. Esse debate durou muitos anos, até de maneira apaixonada, os que defendiam a questão da natureza e os que defendiam a questão ambiental. Hoje em dia a gente sabe que na verdade existe uma grande interação e que a manifestação de um efeito genético depende do ambiente onde se deu o desenvolvimento dessa pessoa. Então, digamos que estão assim conciliados. Por outro lado, sempre me causa um certo arrepio quando as pessoas têm uma tendência a considerar de uma maneira muito reducionista o que acontece num fenômeno tão complexo como a dependência química. Eu quero dizer o seguinte, eu não gosto muito dessa visão de considerar que um único gene faz uma diferença tão grande no comportamento tão complexo, de uma gênese tridimensional, onde tem tanta coisa envolvida como a dependência química. Muito bem. Nós vamos estudar essa semana, então, como eu disse, a genética da dependência química. Como é que a gente contextualiza isso? Os genes são responsáveis pela codificação de proteínas. Os receptores dos neurotransmissores são proteínas. Os carreadores dos neurotransmissores para dentro das células também são proteínas. As enzimas de degradação também são proteínas, ou seja, para cada sistema de neurotransmissores a gente pode dizer que tem muitas proteínas envolvidas. E é claro que para cada proteína envolvida nós vamos ter um gene envolvido. Alterações ao nível desses genes podem causar alterações que levam a distúrbios psiquiátricos que muitas vezes coincidem. Os genes que levam a distúrbios psiquiátricos são os mesmos que levam a determinadas dependências químicas. Isso é bastante interessante. É interessante também descobertas mais recentes em relação aos problemas genéticos do tabagismo, que existem genes que levam a uma dificuldade muito grande da gente conseguir tratar esse tabagista e que ao mesmo tempo aumentam a suscetibilidade ao câncer de pulmão. Então, alguns fatores genéticos são muito interessantes, mas sempre, mesmo nesse caso do tabaco, essa influência genética pode ser modulada pelo ambiente. Crianças criadas em ambientes mais estruturados, mais organizados no sentido de prevenir a dependência química, vão se tornar em menor número fumantes do que aquelas que nasceram com esse gene, mas que não tiveram esse tipo de proteção ambiental. Ou seja, nature e nurture não são separáveis. O ambiente influencia profundamente na manifestação genética. Muito bem, eu quis fazer essa abertura para vocês poderem me conhecer um pouquinho melhor, se é que se conhece alguém via vídeo, né? Nós vamos nos conhecer na primeira prova. E queria dizer da nossa dinâmica. Esse curso foi programado para ser feito através de leituras e discussões. E essa colocação inicial é para que vocês tenham bem claro como que essa dinâmica pode funcionar e a beleza do tema. Realmente estudar a genética da dependência química é bastante interessante e hoje nós sabemos de estudos com a adoção que essa genética se manifesta muitas vezes em ambientes completamente diferentes, e isso é um ponto também que vale a pena ver, porque quando você vai estudar a influência da genética, muitas vezes você tem fatores ambientais importantíssimos, como por exemplo, a criança tem pais alcoolistas e de repente é criada também por alcoolistas. Como que a gente vai separar o gene que veio dos pais alcoolistas com os fatores ambientais decorrentes de viver no ambiente de ser criado por alcoolistas? Então, estudos de adoção, onde as crianças nascidas de filhos alcoolistas foram para pais não alcoolistas, mostraram realmente que existe uma correlação importante na genética do alcoolismo. E vale também a pena dizer, para que vocês não fiquem muito entusiasmados com a genética, que a genética em psiquiatria, a genética da dependência química, ela é poligênica, ela não depende de um gene só. Eu vou, para facilitar um pouco as coisas, eu vou disponibilizar em PowerPoint uma aula que eu dei sobre esse assunto num congresso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e eu acho que os slides eles são autoexplicativos e a gente pode também conversar um pouquinho.
Basicamente, o que eu acho muito importante nesse slide é vocês perceberem que o sistema de recompensa cerebral depende de uma série de neurotransmissores, e não apenas do neurotransmissor dopamina. E que essa série de neurotransmissores leva então a uma série de outras proteínas, como eu disse, as que codificam os receptores, que codificam a recaptação, codificam a degradação, e por aí então inúmeros genes podem estar envolvidos nesses fenômenos. Bom, e como eu estava querendo dizer para vocês, a nossa dinâmica é baseada em leituras e não é para repetir a leitura, não é para recortar e colar a leitura. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira essa semana. Vocês vão elaborar questões e respostas em cima dos textos que vocês vão ler. Então, você está lendo um texto, vê que tem uma boa pergunta ali, que se você fosse professor fazendo uma prova, você perguntaria aquilo, você vai colocar a sua pergunta e a sua resposta no fórum. Vocês também vão evitar de fazer muitas aparições no fórum. Você deve elaborar uma pergunta, a sua resposta e esperar um pouco. Vamos dar chance para os colegas que vão mais devagarinho também participarem. Quando chegar na hora, eu vou dar largada e aí todo mundo pode fazer a pergunta quantas vezes quiser, quantas perguntas quiser. Mas durante o início da semana, uma pergunta e uma resposta a cada um de vocês, sem excesso de participação. Vamos manter os fóruns de nivelamento, de conversando comigo, que eu gosto, para a gente poder ter uma aula mais tranquila para todo mundo. E essas perguntas e respostas eu costumo aproveitar na hora da avaliação de vocês. Vamos lá, turma, vamos trabalhar.